Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula e hoje teremos a nossa primeira aula prática, onde nós vamos falar dos díodos e vamos fazer alguns exercícios relacionados à teoria de díodos e circuitos retificadores. Muito bem, então nós já estamos aqui com o nosso PDF aberto dos exercícios. Esse é um exercício que tem como fonte a Universidade Eduardo Mondlane, Departamento da Eletrotécnica. Então, para a cadeira de Fundamentos de Eletrônica, né? Aplicação dos díodos. Nós temos aqui os exercícios, do exercício número 1 até o exercício número 4, são exercícios teóricos. Tem a ver com aquelas aulas teóricas que nós estamos a ver especificamente sobre a teoria dos díodos. O que diz o exercício número 1? Deixa eu fazer um zoom aqui. O que é tensão eficaz ou tensão RMS? A linha A é o valor médio de uma tensão alternada ao longo do tempo, é a tensão máxima de um sinal AC, é o valor de pico de um sinal DC, é o valor de tensão que um sinal alternado teria se ele fosse contínuo. Então, tensão eficaz é aquela tensão que nós medimos na tomada. Se nós pegarmos nosso dispositivo de medição ou instrumento de medição, medirmos na tomada monofásica, vamos ter lá 220 volts. Aquela tensão é a tensão eficaz. Mas não significa que na tomada tem 220 volts. Na tomada tem aquilo que chamamos de tensão de pico ou tensão máxima, que se não me engano acho que são 311 volts. Mas essa tensão máxima não é aquela que nós usamos, ou não é aquela que é medida. A tensão medida que é a tensão eficaz, que é a tensão de 220 volts, que é a tensão média, né? Então aqui, tensão eficaz na verdade é a linha A, é o valor médio de uma tensão alternada ao longo do tempo. Quando nós medimos, ele não mede aquela tensão de pico, ele mede mais ou menos a tensão média. No exercício número 2 diz o quê? O que é um retificador? Um retificador, a linha A, um retificador é um circuito que deixa a tensão reta, por isso chama-se retificador. A linha B é um circuito que transforma o sinal AC em DC. A linha C é um circuito que diminui o valor de sinal AC e a linha D é uma fonte linear. Nós já vimos aqui que um retificador é aquilo que tem a capacidade ou a responsabilidade de retificar um sinal alternado para um sinal contínuo, um sinal AC para um sinal DC. Então aqui nós vimos que a linha correta é a linha B, que diz que é um circuito que transforma um sinal AC em sinal DC. Nós vimos que ele transforma através de díodos, através de retificadores, onde vimos que podemos transformar através de retificador de meia onda, de onda completa, com derivação central, que usa 2 díodos, e um transformador com derivação central, ou de onda completa em ponte, que usa um transformador comum e 4 díodos. Depois temos o exercício número 3, que diz: das definições abaixo, qual é a de transformador? A linha A são duas bobinas com um núcleo enroladas próximas sem contacto elétricas entre elas. É um semicondutor com duas junções, uma dopada positivamente e outra negativamente. É uma bobina que é capaz de aumentar ou diminuir o valor de uma tensão. É um dos principais robôs do filme Transformers. Nós vimos que aqui a linha correta é a linha A, porque na verdade o transformador são duas bobinas, onde temos uma bobina e outra bobina encostadas uma à outra, não tem nenhum sinal elétrico, elas não têm nenhum contato elétrico, apenas o contato que existe é mecânico. Então, através da indução eletromagnética, esta bobina vai induzir esta outra bobina a ter tensão. Nós digamos aqui, através do campo magnético, esta outra bobina consegue ter uma determinada quantidade de tensão em função das espiras. Se as espiras que estão aqui forem maiores e aqui forem menores, então a tensão que se vai sentir aqui será menor que esta, e vice-versa. Exercício número 4. Qual é o papel do transformador em uma fonte linear? Né? Prestemos atenção. Qual é o papel do transformador em uma fonte linear? Diminuir ou aumentar o valor da tensão que entrará no retificador. Diminuir ou aumentar o valor da frequência na fonte. Diminuir ou aumentar o valor da tensão e frequência que vai entrar no retificador. Diminuir a oscilação do sinal, tornando o sinal contínuo mais puro. Na verdade, a linha correta aqui é a linha A, diminuir ou aumentar o valor da tensão que entrará no retificador. O transformador ele só aumenta ou reduz a tensão, aumenta ou reduz a potência. Se ele aumenta a tensão, vai reduzir a corrente. Se ele aumenta a corrente, vai reduzir a tensão. Essas outras linhas estão erradas. E depois daqui nós passamos para o número 5. O número 5 na verdade já são
exercícios. Importa referir que eu aqui não vou resolver todos os exercícios, vou resolver apenas os pontos principais, depois o resto vocês vão resolver nas vossas casas. Vou deixar este PDF no link específico. Então temos exercício do número 5 até disseram número 6, mas está mal organizado. Depois repetiram o número 5, o número 4 de novo. Cada número tem suas alíneas, né? Vamos começar pelo número 5 nessa primeira parte, né? Nessa primeira parte. Com o exercício número 5, o que diz o exercício número 5? Diz o seguinte: um transformador tem 50.000 espiras no primário e 2.500 espiras no secundário. O primário foi ligado ao sinal AC 180 VP. Qual é a tensão medida no secundário se ligarmos o multímetro nele? Então, estamos a dizer que temos um transformador assim, tem 50.000 espiras no primário, né? 50.000 voltas aqui, e 2.500 espiras no secundário, aqui, nesse outro lado. Então aqui alimentou-se a 180 VP, que é a tensão de pico. O que é isso de tensão de pico? Nós vimos na última aula alguns gráficos, né? Nós vimos ali na última aula alguns gráficos. Vimos em específico o gráfico da corrente alternada. Tensão de pico, na verdade, é nada mais nada menos do que a tensão máxima que se faz sentir na ondulação. Então esta aqui é a nossa tensão de pico, né? Tensão de pico. Temos tensão média, que é essa que se faz sentir mais ou menos neste ponto aqui, né? Tensão média. Essa é a tensão de pico. Então é a tensão de pico que nos dão aqui. Importa referir uma coisa: nós não trabalhamos muito com tensão de pico, trabalhamos mais com a tensão média. Mas é possível também trabalhar com tensão de pico. Eu prefiro trabalhar com tensão média. Então vamos começar com os nossos cálculos. O que nós vamos fazer? Vamos extrair os dados primeiro. Vamos extrair os dados. Temos aqui dados. Temos aqui número de espiras. N1 é igual a 50.000 espiras. N2 é igual a 2.500 espiras. Então, V1, que é a tensão de entrada, que é a tensão 1, né? V1 é igual a quem? A 180 VP, que é a tensão de pico, não é isso? Então, nós podemos escolher logo daqui mesmo, converter para a tensão normal. Não é isso? V2, agora nós não sabemos. Então, vamos à fórmula. O que eles querem aqui? Eles querem a tensão no secundário, não é isso? Querem V2. Nós fomos a desenhar nosso transformador aqui. Eles disseram que tem 180 volts aqui, VP. Queremos saber quanto nós temos aqui no lado secundário, não é isso? Então vamos lá copiar aqui as nossas fórmulas. Deixa eu ver aqui a minha fórmula. Diz o quê? Diz que VP é igual a V vezes a raiz de 2, não é isso? Então nós vamos converter esse VP numa tensão média, não é isso? Essa tensão de entrada numa tensão média. Quem quiser pode calcular assim mesmo, mas eu prefiro converter. Então temos 180 volts, vai ser igual a V1, que nós não sabemos, V vezes a raiz de 2. Então o que nós teremos aqui? Teremos que V1 será igual a 180 dividido por raiz de 2. Então vamos pegar a nossa máquina de calcular aqui. Vou calcular 180 dividido pela raiz de 2. Então tenho aqui V1 é igual a 127,27 volts. Então temos aqui que a tensão que se faz sentir aqui, tensão média que se faz sentir aqui no primário é de 27 volts. Então tendo aqui a tensão no primário, então já podemos calcular a tensão no secundário, não é isso? Podemos calcular a tensão no secundário. Qual é a fórmula que nós vamos usar para calcular a tensão no secundário? A tensão no secundário vai ser igual a N1, não é isso? Sobre N2 será igual a V1 sobre V2, não é isso? Então o que nós temos aqui? Nós temos que N1 nós já sabemos que são 50.000 sobre N2 que são 2.500, que será igual a V1 que nós já calculamos aqui, que dão 127, eu escrevi 27 aqui, são 127, desculpe, 127,27 volts sobre
V2 que nós não sabemos, que é o que o exercício nos pede. Qual será a tensão medida no secundário, não é isso? Então, nós não sabemos aqui, vamos colocar V2. Então, teremos aqui 25, 2.500, não, 2.500 vezes produtos extremos, vezes 127,27 dividido por 50.000. Vamos ver quanto é que isso dá. Então, temos aqui vezes 2.500, não é isso? Então, isso vai nos dar 318,19 dividido por 50.000. Isso vai nos dar quanto? Vai nos dar 6,36 volts, não é isso? Tensão medida. Então, se nós estivéssemos a trabalhar com valores em pico, depois teríamos que converter para a tensão média, porque quando ele diz qual será o valor medido se nós usamos um multímetro, sabemos que o multímetro não mede tensão de pico, ele mede tensão média, né? Então teríamos que depois reduzir. Então a resposta correta é a linha B, não é isso? Então já vimos aqui como é que se faz o exercício número 5, é a mesma coisa como se faz o exercício número 6, mas também eu vou resolver no exercício número 6. O exercício número 6 parece ser um pouco interessante aqui também. Ele diz no número 6, diz um transformador tem 28.000 espiras no primário e 2.800 espiras no secundário. No primário foi ligado ao sinal DC de 300 volts. Qual é a tensão no secundário? Então temos dados, não é isso? No primário, que é N1, temos 28.000 espiras. N2, nós temos aqui 2.800 espiras. A tensão que foi ligada no primário, que é V1, é igual a quê? A 300 volts, mas só que é VDC. Então, se é VDC, não precisamos calcular nada. Nós já sabemos que a tensão de saída será igual a quê? Será igual a 0 volts. Por que será igual a 0 volts? Porque o transformador não funciona a uma tensão contínua. Ele funciona a uma tensão alternada. A tensão alternada é aquela que tem variações, tem frequência. Ele precisa daquela frequência ali para que ele possa induzir tensão noutra bobina. E isso não é possível na corrente contínua. Então temos que prestar atenção. Nesse tipo de exercício, se a tensão de entrada for DC, então não haverá tensão de saída, porque o transformador não trabalha com tensão contínua. Então agora vamos avançar para o exercício número 1 da segunda parte. O exercício número 1 da segunda parte, o que diz? Vamos avançar para o exercício número 1 da segunda parte. E avançando para o exercício número 2, né? O exercício número 2 da nossa segunda parte. Aqui já tratam os circuitos retificadores no seu verdadeiro sentido. Temos aqui o nosso exercício, não é isso? Temos aqui o nosso exercício. O que diz o exercício aqui? Diz: para o circuito retificador abaixo, responda e calcule o que pede, não é isso? Considerar D1, que é o diodo 1 de silício. Então temos aqui um circuito. Deixa eu tentar desenhar com isto aqui. Mas temos aqui um circuito. Então esse circuito é de meia onda. Dizem que aqui o RL, que é a nossa carga, equivale a 100 ohms. Não é isso? Depois escrevem a referência do diodo, nos interessa muito. Mas dizem que a relação de espiras é de 12 vezes 1. Significa que no primário temos 12 espiras, no secundário só temos uma espira. Temos aqui uma tensão de entrada de 220 volts e uma frequência de quê? De 60 Hz. 60 Hz. Vamos lá. A linha A, o que dizem? A linha A estão a perguntar o nome do retificador. Nós já sabemos que esse retificador chama-se o quê? Chama-se retificador de meia onda, porque tem apenas um diodo. Isso chama-se retificador de meia onda. Não é isso? Então, a linha B dizem a forma de onda no secundário do transformador e na carga. Nós já estudamos isso. Nós já vimos que no secundário do transformador, a forma de onda que nós teremos é mais ou menos esta aqui, não é isso? E na carga teremos uma onda assim, não é isso? Nós já vimos isso, não é isso? Já vimos nas aulas teóricas. A linha C, o que diz a linha C? A linha C,
a tensão de pico no secundário e na carga. Agora querem tensão de pico. É aí que já vai começar a nossa ginástica. Então, para nós conseguirmos calcular a tensão de pico aqui no secundário e na carga, temos que saber qual é a tensão que se faz sentir aqui. Aquela tensão média, aquela tensão eficaz, que pode ser medida pelo nosso multímetro. Então temos aqui os dados. Eu acho que a caneta não se vê bem. Temos que N1 vai ser igual a quanto? N1 é igual a 12 expiras. N2 é igual a quê? A 1 expiras. Para piorar a situação. É igual a 1 expira, não é isso? A tensão 1 é igual a quanto? 220 volts, não é? Uma vez que eles não falaram que é tensão de pico, então nós vamos assumir que esta tensão aqui é uma tensão RMS, é uma tensão eficaz. Não é? Temos tensão 1 igual a 220. Agora a tensão 2 nós não sabemos, não é isso? Vamos à nossa fórmula. A fórmula diz o quê? Diz que N1, não é isso? Sobre N2 será igual a quê? A V1 sobre V2, não é isso? Então damos aqui a nossa resolução. São exercícios muito simples. N1 é igual a 12, N2 é igual a 1, V1 é igual a 220 e V2 nós não sabemos. Então V2 será igual a quê? A 220 sobre 12, porque eu vou multiplicar este com este dividido por este. Vamos ver o que a nossa máquina diz. 220 dividido por 12 nos diz que agora é 18,3 volts. Então nós já temos aqui que a nossa tensão de saída aqui o que vai se fazer sentir aqui são quantos volts? Aqui vai se fazer sentir 18,3 volts. Ok, tudo bem. O exercício nos pede para nós calcularmos a tensão de pico no secundário e na carga. Qual é a fórmula para que nós calcularmos a tensão de pico? A tensão de pico é igual, deixa eu copiar aqui na minha cábula aqui, ok, é igual a tensão 2 ou tensão 1 vezes a raiz de 2, não é isso? Então o que nós teremos aqui? Teremos que tensão de pico aqui na saída será o quê? Tensão 2 que é 18,3 vezes a raiz de 2. Então teremos aqui que a tensão de pico será igual a quanto? 18,3 vezes o que? A nossa raiz de 2. Então teremos aqui que a tensão de pico é igual a 25,88 volts. Então essa é a tensão de pico na saída do transformador. Agora falta calcular a tensão de pico na carga. Então tensão de pico na carga será igual a quê? A tensão 2 na carga vezes raiz de 2. Tensão 2 na carga é esta aqui. Uma vez que nós estamos a usar um díodo de silício, temos que considerar a queda de tensão que nós já falamos nas aulas teóricas, que é de 0,7. Então o que será aqui? Teremos tensão de pico será igual a 18,3 menos 0,7, não é isso? Multiplicado por raiz de 2. Estamos a considerar a tensão, o díodo, a queda de tensão do díodo, porque a tensão, para chegar na carga, primeiro tem que sofrer aquela queda de tensão que nós conhecemos de 0,7 para os díodos de silício. Então, calculando aqui com a nossa máquina, temos 18,3 menos 0,7, temos esse valor multiplicado pela raiz de 2, temos aqui 24. Então, a nossa tensão aqui será 24,89 volts. Esta é a tensão de pico no secundário do transformador, depois tensão de pico na carga. Vamos à linha Q, agora estamos na linha C, vamos à linha D. O que diz a linha D? A linha D pede o que é tensão média. Tensão média e tensão eficaz. Vamos lá, deixa só vocabular aqui nas minhas fórmulas aqui. Tensão média é igual a quê? Vamos lá, tensão média, segundo aqui a minha fórmula, que eu cabulei, é igual a quê? A tensão de pico sobre π. Mas eu tenho uma tabela muito melhor aqui, em vez de ignorar a cabular isso aqui, tenho uma que exatamente está aqui. Mas aqui nem tem tensão média. Mas é isso aí mesmo. Tensão média exatamente. Ok, temos aqui. Tensão média agora aqui, tensão de pico sobre π. Então,
tensão média e eficaz na carga, nós teremos aqui, tensão média será igual a quê? Tensão de pico nós já calculamos, tensão de pico na carga é esta, 24,89, dividido por π, que é 3,14. Então temos aqui 24,89 dividido por 3,14. Então temos aqui a tensão média é de 7,92 volts. Queremos tensão eficaz. Vamos lá ver aqui nas minhas fórmulas. Tensão eficaz, onde está a tensão eficaz? Ok? Tensão eficaz igual a quem? Igual a tensão de pico sobre quem? Sobre 2. Na verdade, aí houve uma falha. A tensão eficaz é igual a tensão de pico dividido pela raiz de 2, não dividido por 2. Então temos que anotar este aspecto. Esta não é a fórmula correta. A fórmula correta é tensão eficaz igual a tensão de pico dividido pela raiz de 2, não dividido por 2. Então já temos aqui tensão média e tensão eficaz. Agora querem o quê? Corrente média e corrente eficaz. É praticamente rapidinho, né? Corrente média será igual a tensão média dividido por RL. E nós sabemos que tensão média é igual a 7,92, que nós calculamos aqui há bocado, dividido por 100, que é a nossa resistência, né? Então temos 7,92 dividido por 100. Então temos aqui 0,079 amperes. Então, e corrente eficaz será igual a quê? A tensão eficaz sobre RL, que será 12,45 sobre quem? Sobre 100. Então temos aqui 12,45 sobre 100, que vai nos dar 0,125 amperes. Então já conseguimos resolver até a linha E. Agora falta a linha F e a linha G. A linha F, o que é que pede? A linha F, eles pedem o quê? A corrente de pico, né? Corrente de pico. Corrente de pico, como é que nós podemos calcular a corrente de pico? Vamos lá. Corrente de pico no díodo. A corrente de pico no díodo posso considerar que é igual à corrente de pico na resistência RL, não é isso? Por quê? Porque a corrente de pico que circula aqui será igual à corrente de pico que circula aqui, uma vez que esses estão ligados em série. Então vamos determinar a corrente de pico aqui na resistência. Nós já calculamos aqui a tensão de pico na resistência. Qual é a tensão de pico na carga? Isso foi a linha C. Tensão de pico no secundário e na carga, exatamente. A linha C está aqui. Então tensão de pico é igual a 24,89. Então essa tensão de pico nós vamos usar. Então se tensão de pico é igual a 24,89, que é a tensão de pico na carga, e eles querem o quê? Corrente de pico no díodo. Tensão de pico no díodo e tensão de pico na carga é praticamente a mesma. Por quê? Porque o que se faz sentir na carga aqui, na carga se faz sentir aquela queda de tensão, aquela queda de tensão se faz sentir até aqui na resistência. Então nós vamos fazer o que? Vamos dizer que corrente de pico no díodo será igual a tensão de pico no díodo, que é o mesmo na carga, sobre o nosso RL. Então corrente de pico no díodo será igual a quem? A tensão de pico na carga, que é de 24,89 volts, dividido por 100. Então temos 24,89 dividido por 100. Essa máquina aqui não aguentou. Então temos 24,89 dividido por 100. Aqui já não tem carga essas pilhas. Deixa eu ver uma outra cara. 24,89 dividido por 100. Então temos 0,24 ou 0,25 amperes. E depois a linha G, o que pede na linha G? A linha G pede a frequência do sinal na carga. Quando se trata de meia onda, a frequência de entrada é igual à frequência de
saída, não é isso? Porque na entrada temos uma onda assim, a 50 Hz, não é isso? Na saída nós temos uma onda assim, não é isso? A 50 Hz também. Então, quando se trata de meia onda, a frequência de entrada é igual à frequência de saída. Então, se nós conseguimos resolver aqui, já somos capazes de resolver este exercício e este exercício. Este exercício pode ser um pouco diferente. Vamos ver o exercício da linha C. Esse exercício aqui. Como é que nós podemos resolver? Se nós formos ver o exercício da linha C, o diodo está polarizado inversamente. Então, se está polarizado inversamente, logo aqui na carga, a resistência ele não recebe nenhuma tensão. Porque no momento em que ela poder receber o ciclo positivo, o diodo bloqueia e recebe zero. E aqui embaixo não tem como receber o ciclo positivo aqui neste outro ponto daqui de baixo. Por quê? Porque aqui temos o terra ligado aqui, temos o potencial zero também ligado. Então tudo que nós podemos calcular aqui, tensão será igual a zero, tensão eficaz será igual a zero, tensão de pico aqui será igual a zero. Tudo que nós formos a calcular aqui na carga é igual a zero, exceto aqui na saída do transformador. Na saída do transformador podemos calcular, porque a polarização do diodo não vai influenciar neste ponto, mas daqui para cá a polarização do diodo vai influenciar. Já vimos como é que se resolve em circuitos de meia onda. Agora vamos ver como é que se resolve em circuitos de onda completa com derivação central. Muito bem, agora vamos para mais um exercício número 4. Agora vamos ver retificador de onda completa com derivação central, que é aquela que usa dois diodos para o seu funcionamento, para retificar a corrente ou a tensão, né? Tensão alternada. Então vamos lá desenhar aqui o circuito. Para nos facilitar na compreensão. Temos aqui o transformador, temos aqui dois diodos, não é isso? Então temos aqui a nossa resistência, eles dizem que são 50 ohms, não é isso? Ok, tudo bem. Então o que eles pedem? Na linha A eles querem tensão média, depois querem corrente média, depois querem tensão eficaz. Temos que calcular esses três pontos aqui. Então vamos a isso. Então a tensão que nos dão aqui é de 120 volts, RMS. Quando não falam nada, só dizem tensão tal, é porque é RMS. Quando é tensão de pico, eles vão dizer tensão da VP. Então temos a frequência que nos dão é de 60 Hz. Vamos, é isso. Então vamos extrair os nossos dados aqui. Temos que ver 1 é igual aqui a 120 volts. Frequência igual a 60 Hz. V2 nós não sabemos. A relação de espiras que nos deram ali é de 12 por 1. Então aqui N1 é igual a 12, N2 é igual a 1. Então vamos à fórmula. A fórmula diz que N1 sobre N2 será igual a V1 sobre V2. Então vamos que a resolução será igual a quem? A N1, que é 12, dividido por N2, que é 1, que será igual a V1, que são 120, dividido por V2, que nós não sabemos. Então V2 será igual a quem? A 120, porque o produto dos meios igual ao produto dos extremos, dividido por 12, que será igual a 10 volts. Então aqui na saída do transformador temos uma tensão de 10 volts. Então o que eles querem? Eles querem tensão média. Nós sabemos que tensão média é igual, onde é que está a nossa fórmula para eu copiar? Está ali, 2 vezes tensão de pico sobre π. Então quando estamos na retificação de onda completa com derivação central, a fórmula que usamos é esta. Então nós não temos tensão de pico, então temos que calcular a tensão de pico. Nós sabemos que é igual a quem? Tensão de pico é igual a V vezes a raiz de 2. Para este caso aqui, como estamos a tratar do V2, que é a saída, então será V2. Aqui se tivéssemos a calcular neste lado, seria V1. Então, tensão de pico será igual a V2, nós já calculamos aqui que é 10. Mas, como eles não disseram que os diodos são ideais, quando falam que diodos são ideais, então não precisa considerar queda de tensão.
Como eles não falaram, então temos que considerar que a tensão aqui é de 0,7 volts multiplicado por raiz de 2. Nós vamos calcular, eu já calculei isso aqui, isso vai nos dar quanto? 13,15 volts. Tendo tensão de pico, já posso calcular o meu VM, que é a tensão média, que será igual a 2 vezes 13,15 multiplicado por 3,14. Então VM será igual a 13,15 multiplicado por 2 e dividido por 3,14. Isso vai nos dar 8,38 volts. Esse é um valor que eu aproximei. Então daqui nós já podemos calcular o que? A corrente média será igual a VM sobre RL, que será 8,38 dividido por 50, que eu já calculei aqui, isso vai nos dar 0,17 amperes. Daqui então o que nós vamos avançar? Vamos avançar para o valor eficaz, não é isso? Tensão eficaz nesse caso. Tensão eficaz nós já vimos que é igual a tensão de pico sobre 2, que será igual a 13,15 sobre 2, que vai nos dar 6,6 volts aproximados. E pronto, já acabamos, já matamos o exercício. Tensão média é igual a 8,38, tensão corrente média é igual a 0,17, valor eficaz é igual a 6,6 volts, amperes e volts. Então já matamos o exercício, já está tudo completo. Agora já podemos avançar para o último tipo de exercício, que é o retificador de onda completa em ponte, né? Vamos ver como é que se resolve o retificador de onda completa em ponte. Então temos aqui o exercício número 6, né? Vou desenhar aqui o circuito, depois vou falar do problema, o que o problema diz. O circuito aqui, né? Temos aqui os díodos, não é isso? Ok? Então temos aqui esse liga aqui. Então temos aqui o RL, que é igual a 10 ohms. Eles dizem o que aqui? Eles dizem que a relação de espiragem é de 10 por 1. Temos 120 volts RMS de entrada. Temos 60 Hz de frequência. Então o que eles nos pedem nesse exercício? Eles pedem a corrente média. Claro que se eles pedem corrente média, temos que saber que temos que calcular tensão média. Querem corrente eficaz, naturalmente temos que calcular corrente eficaz. Querem a frequência na carga. Então vamos avançar. Então a corrente média, para calcular, temos que calcular a tensão eficaz, a tensão média. Tensão média é igual a quê? Qual é a fórmula que nós usamos para a tensão média? Vamos ver, tensão média aqui nas minhas cábulas das fórmulas. Tensão média é igual a 2 vezes tensão de pico sobre π. Então, vamos lá. Calcular primeiro a tensão de pico. Tensão de pico nós sabemos que vai ser igual a tensão 2, não é isso? Menos a queda de tensão. Temos que entender um aspecto aqui. Aqui, como estamos a falar de retificador em ponte, cada semiciclo passa por 2 díodos. Este semiciclo passa por este díodo, passa pela carga, depois volta por este díodo. Este outro semiciclo passa por a carga, depois sempre volta por 2 díodos. Então aqui, ao invés de ser 0,7, será 1,4, que eu estou a considerar o que? 2 díodos. Estou a considerar 2 díodos. Multiplicado por raiz de 2. Então nós não temos V2, então o primeiro passo é calcular V2. Então temos que N1, já estão cansados dessa forma, N2, V1, V2, N1 é 10, N2 é 1, V1 é 120, aqui V2 nós não sabemos, V2 será igual a 120, dividido por 10, então V2 será igual a 12. É isso, não passamos 120, dividido por 10, fechou? 12 volts. Então já temos tensão 2, então já podemos calcular a tensão de pico será igual a quem?
a 12 menos 1,4, que consideramos dois diodos aqui. Um diodo é 0,7, outro diodo também é 0,7. Então fica 1,4 vezes raiz de 2. Então a tensão de pico será igual a quanto? 1,4 vezes a raiz de 2. Então teremos o que aqui? 14,99 volts, que é a tensão de pico. Então, tendo aqui a tensão de pico, já podemos calcular a tensão média. A tensão média será igual a quê? A 2 vezes 14,99 sobre π. Então, vou considerar logo 30 dividido por 3,14. Isso vai nos dar 9,5 volts. Então, se já temos essa corrente, essa tensão, já podemos calcular a corrente. Então, a corrente média será igual ao quê? A 9,5 sobre 10, não é isso? Dividido por 10. Então, temos 0,95, que será a nossa corrente média. Tensão eficaz. Tensão eficaz agora aqui. Tensão de pico sobre o quê? 2. Tensão de pico nós sabemos que é aproximadamente igual a 15 volts dividido por 2. Então teremos 7,5 volts de tensão eficaz. Então a corrente eficaz será igual a quê? A 7,5. Só estou a seguir as fórmulas. As fórmulas são as mesmas que nós já vimos aprender. Dividido por 10. Então temos aqui 7,5 dividido por 10. Então temos 0,75 amperes. Tendo a corrente eficaz, agora podemos avançar para a frequência. A frequência de saída será igual à frequência de entrada multiplicado por 2. Então nós sabemos que a frequência de entrada são 60 Hz multiplicado por 2. Então a frequência de saída será igual a 120 Hz. Então já terminamos. Vamos usar o mesmo princípio de raciocínio para os outros exercícios. Atenção! Quando eles dizem considerar os diodos ideais, então significa que este ponto aqui, nós não vamos usar este ponto, não vamos considerar o 0,4. Se dizem que os diodos são ideais, significa que não há queda de tensão. Vamos deixar aqui o 0,7 ou 1,4. Mas quando não dizem considerar os diodos ideais, temos que considerar a queda de tensão. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Espero que todas as aulas que nós fizemos aqui, todos os exercícios que nós estamos a fazer aqui, estejam a ser proveitosas para si. Eu aconselho a acompanhar essas aulas com o material que o seu docente está dando, com mais outros PDFs que esteja a ter por aí. Provavelmente, se o seu professor for o Juliano Garzon e Consolo, Engenheiro Consolo, vocês terão livros não mais que Malvino por aí. Eu procurei aqui no meu computador, eu não estou a achar. Mas é um bom livro, tem muita matéria interessante lá, então pode vos auxiliar mais um pouco. Muita coisa do que eu estive aqui a falar, as fórmulas, achei lá. Então, muito obrigado, não perca a nossa próxima aula, onde nós vamos avançar e vamos falar dos diodos Zeders. Nós já vimos diodos retificadores, então agora vamos ver diodos Zeders na próxima aula, que é a nossa aula número 4. Muito obrigado, espero por ti na próxima aula.